Graças pais, amados, vamos à leitura de mais um capítulo do livro Paixão pelas Almas, capítulo 8, o título Fome de Reavivamento. Fome de Reavivamento. Amém? Vamos então à leitura? Quando visitei os campos missionários russos na Europa, nos anos de 1924, 1929 e 1936, vi Deus operando. Seu poder agia nos reavivamentos. As pessoas caminhavam a pé 50 quilômetros, ou vinham a cavalo ou em carroças, percorrendo até 300 quilômetros ou mais, para participar dos cultos. Isso é reavivamento. 300 quilômetros ou mais para participar dos cultos. As reuniões se prolongavam por 3 horas, às vezes mais. E, em alguns casos, até 3 reuniões eram realizadas diariamente. Por quê? O povo estava com fome. Apesar disso, muitos se queixavam de que o culto não havia sido suficiente. Em certo lugar, as pessoas realizavam sua própria reunião nas primeiras horas da manhã, antes que os obreiros aparecessem, perfazendo ao todo 4 reuniões por dia. Não havia necessidade de gastar dinheiro com propaganda. Por quê? Porque o Espírito estava agindo, atuando, trazendo as pessoas, não precisava de propaganda. Uma pessoa falava a outra, e assim todos vinham, e muitos tinham de ficar de pé por falta de assentos, e acomodavam-se pelos espaços disponíveis no altar, apinhando os maiores auditórios de tal maneira que dificilmente alguém poderia encontrar mais um lugar. Lembro-me de haver pregado para 3.000 pessoas em uma igreja luterana. Igreja luterana, não é igreja pentecostal, né? Igreja animada, igreja luterana. 3.000 pessoas. Como ouviam com atenção. Sim, e ao ar livre a atenção era idêntica. Houve ocasião em que podíamos vê-los de pé, debaixo de chuva, homens, mulheres e crianças. Quando há um reavivamento, quando há fome espiritual, irmãos, não há obstáculos. Debaixo de sol, debaixo de chuva, né? Eu participei em 1983, 82 para 83, de uma cruzada evangelística, um evangelista da Assembleia de Deus, ali no campo de São Cristóvão. Ia ser uma semana, mas o impacto foi tão grande, milagres, paralíticos andando, pessoas curadas, endemoniados libertos, que era só uma semana, durou 2 semanas. E teve alguns dias que choveu torrencialmente, e todo mundo ficou lá, ninguém saiu. Debaixo de chuva, nós ficamos lá. Eu e Isabel, nós ainda éramos namorados, e nós participamos deste encontro. Avivamento é assim. Debaixo de chuva, homem, mulher, criança, doentes, paralíticos, todos lá, por causa do poder da atração do Espírito Santo. Então não há dificuldade, não há obstáculos, porque Deus está operando e as pessoas estão com fome, com desejo, é uma maravilha, né? Então ele diz aqui, vê-los de pé, debaixo de chuva, homens, mulheres e crianças tão famintos estavam da palavra.
Então estavam tão famintos da palavra e permaneciam ali. Como Deus operava no meio deles, desde o começo das reuniões, o espírito de avivamento pairava no ar. Oravam, cantavam e testificavam com lágrimas descendo-lhes pelo rosto. Ouviam as mensagens de corações compungidos. Vinham todos para a frente e, prostrando-se de joelhos, com os olhos marejados de lágrimas, clamavam a Deus, rogando por misericórdia. O pastor William Fettler serviu-me de intérprete, e que tremenda inspiração ele foi para mim. Mas deixe-me citar agora o meu diário. Poderei ilustrar melhor o que quero dizer. Vamos lá então. Descrever as cenas que foram criadas pelo Espírito Santo seria simplesmente impossível, pois aquilo que Deus tem feito nada fica a dever ao miraculoso. Todas as noites, o vasto auditório ficava literalmente repleto, e nos dias finais da campanha, a multidão excedia a capacidade do auditório. Havia pessoas de pé por toda parte, na galeria, no altar e por todos os lugares. Noite após noite, almas vinham à frente para receber a salvação. Grupos e mais grupos de pessoas enchiam a área defronte do púlpito. Grande número aceitava Cristo pela primeira vez em sua vida. O número exato não sei dizer. Coisa maravilhosa, amém? Ver pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Todavia, o culto das 10 horas da manhã era a ocasião em que a festa era maior. Na primeira manhã, o auditório principal, o de baixo, ficou repleto, com poucas pessoas ocupando a área do coro. Na segunda manhã, o povo afluiu em maior número. Na terceira, em número maior ainda, e assim teve início uma campanha de grande êxito. Já na quarta manhã, não havia mais espaço disponível. Os assentos do coro foram totalmente tomados. Então foram trazidas cadeiras extras para o altar ou para ocupar quaisquer espaços vazios. E o povo continuava chegando até que finalmente muitos foram obrigados a ficar de pé nos corredores entre os assentos. Veja que o avivamento ele vai crescendo, né? Como ondas vai se propagando, né? Como uma avalanche. Começa com uma bolinha de neve, depois se torna uma grande explosão, né? Que vai levando tudo pela frente, avalanche, né? Assim é o avivamento. Começa muitas vezes devagar, né? Pequenas gotas vão caindo, mas se o povo manter a fé, manter o fervor, manter a oração, ele vai crescendo, se avolumando como uma avalanche. Foi a essa altura que o poder de Deus caiu sobre o auditório. E a altura, quando estava super lotado, que foi crescendo, a fome, o desejo, e quando estava super lotado, nessa altura, o poder de Deus caiu sobre o auditório. Homens e mulheres se ajoelhavam por toda parte, e que orações se elevaram dali. Quantas lágrimas, quanto arrependimento e confissão de pecados, quanta alegria e paz, quantos testemunhos e como cantavam. Verdadeiramente o céu tinha
baixado à terra. Ao término daquela reunião, houve um apelo para que realizássemos outra, um culto extra às 4 da tarde. Veja que o povo estava faminto, né? Faminto de Deus. Estaria eu disposto a pregar novamente? Concordei com alegria, de modo que, no horário combinado, estávamos todos de volta. Uma vez mais, o poder de Deus se fez presente. E é isso que nós queremos, irmãos. O poder de Deus presente. A presença de Deus manifesta. É isso que nós queremos. Isso é uma realidade. Isso acontece, é uma realidade. Nós devemos almejar, desejar ardentemente e orar fervorosamente para que isso aconteça em nosso meio, aconteça conosco. Lágrimas foram derramadas livremente. Uma alegria indizível, cheia de glória, estampavam-se em muitas fisionomias. Ajoelhamo-nos em silêncio diante de Deus, e o Espírito desceu sobre grande número de vidas. Em silêncio diante de Deus, em temor, em fé, esperando no Senhor. Preguei novamente às 18h30 e uma vez mais às 20 horas, 4 vezes em um só dia. Haja pregador, amém? Haja pregador, irmãos. Quando o avivamento vem, não tem hora, não tem tempo, não tem hora de descanso. Pouco depois de eu ter ido dormir, alguém bateu a porta do meu quarto. Entrou um dos estudantes. Disse-me como Deus lhe havia falado. Descreveu a grande fome que lhe ia no coração. Resolvi orar a noite inteira. Disse-me, pois não cessarei enquanto o poder do Espírito Santo não tiver descido sobre a minha vida. É isso que traz o avivamento. Essa determinação. O quanto nós realmente queremos avivamento. O quanto realmente queremos ver vidas salvas. Então esse rapaz disse, determinei a orar a noite toda, até que sobre mim venha o poder do Espírito Santo. Oramos juntos. Ele soluçou agoniado em alta voz. E assim começou uma grande obra. Poucos minutos mais tarde, mais alguém veio bater à minha porta. Estaria eu disposto a juntar-me a algumas pessoas em um aposento contíguo? Veja que ele não dormiu, né? Começou lá de manhã, depois da tarde, depois das 18h30, depois das 20 horas, e agora na madrugada. Eu fui. Ao ali entrar, encontrei um grupo de pessoas do escritório, prostradas de rosto em terra. Deus havia falado a elas também. Novamente houve orações agonizantes, definidas, que subiram até ao trono da graça. O pecado foi francamente enfrentado, confessado e abandonado. Houve rendição completa ao Senhor, porquanto, uma vez mais, o Espírito Santo pôde agir sem nenhum embaraço. Amém? Quando há quebrantamento, quando há arrependimento, quando há confissão, quando há abandono do pecado,
resoluções firmes de abandonar o pecado, todo empecilho, todo embaraço sai e o Espírito Santo pode agir poderosamente. Finalmente chegaram quase todos os estudantes e, ajoelhando-se, derramaram perante o Senhor o seu coração em russo, alemão, leto ou inglês. Oh, que momento de quebrantamento! Como choravam diante do Senhor. Quebrantamento é o segredo para o avivamento. Quebrantamento vem de um pesar, de uma dor. Verdadeiro avivamento, verdadeira obra espiritual vem por quebrantamento. Não podemos ser frívolos. Muitas das vezes nossas reuniões são reuniões frívolas. Cheguei! Vamos cantar, vamos orar, vamos pregar. Não há peso, não há quebrantamento, não há arrependimento, não há dependência do Espírito Santo. É uma frivolidade. É de qualquer maneira. Não deve ser assim, irmãos. Não deve ser assim. Como choravam diante do Senhor. Que alegria a nossa por poder participar de uma reunião tão carregada de reavivamento, contemplando a ação do próprio Espírito Santo. Depois de algum tempo, as pessoas se foram, mas continuaram em oração em suas próprias casas. Veja, não parou. Não parou. Foram para suas casas e lá continuaram em oração. Até que horas, não sei dizer. Era meia-noite quando retornei ao meu quarto. Com regozijo e gratidão na alma, preparei-me para dormir. Que dia abençoado fora aquele. Oh, irmãos, coisa tremenda, né? Na manhã seguinte, tivemos de nos transferir para o auditório principal, pois mais de 1.200 pessoas se apresentaram para o culto de um dia para o outro. E a área diante do púlpito, uma vez mais, ficou repleta de gente. Louvado seja Deus! Preguei de novo às 4 horas da tarde. Dessa vez a uma audiência de mais de 1.500 pessoas, muitas das quais tiveram de ficar de pé. Uma vez mais vieram muitas pessoas à frente. Então, às 7 da noite, estava diante de minha terceira congregação e o poder do Espírito se manifestou de forma muito real. Veja que cada reunião ia pessoas diferentes, né? De manhã, de tarde, de noite. Houve um santo estremecimento por todo o enorme auditório, de forma que, ao terminar a reunião, inúmeras pessoas vieram à frente. Eram tantas que, para atendê-las, passamos mais uma hora com elas. Isso aconteceu no salão de baixo. Então, a gente vai descer para outro salão abaixo, só com as pessoas que vieram à frente. Às 8 da noite, subi pelas escadas e encontrei um auditório de 1.200 pessoas esperando por mim. Oh, aleluia! Aleluia, amado. De novo proclamei a mensagem do Evangelho e fiz o apelo. Imediatamente uma longa fila de homens e mulheres, idosos e jovens, adiantou-se até de frente do púlpito,
onde, com contrição e júbilo, todos aceitaram a Cristo. Essa foi a 4ª reunião que dirigi naquele dia e pensei que seria a última. Todavia, quando regressei à casa da missão, encontrei uma sala repleta de russos, todos de rosto em terra diante de Deus, orando tranquilos, mas com muita intensidade, como só os russos são capazes de fazer. Aleluia! Por algum tempo reuni-me a eles, mas depois os deixei para ir deitar-me à meia-noite. Aquele fora outro dia cheio de glória. Que reuniões estupendas, que conversões maravilhosas, quanta alegria, quanto poder. Nunca em toda a minha vida eu pregara a congregações desse tipo, nem no Canadá, nem nos Estados Unidos. Veja que o povo estava sedento, faminto. O domingo de Páscoa foi um dia inesquecível. A primeira reunião foi efetuada às 6 horas da manhã. Na noite anterior, eu estivera em uma reunião dos ortodoxos gregos à meia-noite. Vi o povo com suas velas de cera, observei os sacerdotes com suas roupagens ornamentadas, todos marchando, dando 3 voltas ao redor do templo pelo lado de fora. Ouvi o sermão sobre a ressurreição pronunciado pelo arcebispo. Eram 2 horas da madrugada quando me deitei em minha cama. Por isso, pregar dali a pouco, às 6 horas da manhã, não me parecia fácil. Havia cerca de 1.200 pessoas presentes. Muitos responderam afirmativamente ao apelo e aceitaram a Cristo. Às 10 horas em ponto, preguei de novo a uma congregação de 1.700 ouvintes. Até os espaços entre fileiras de assentos da galeria estavam repletos de gente, havendo pessoas de pé por todos os lados. Foi um culto maravilhoso. Essa reunião se prolongou por 4 horas. Oh, aleluia! Após o almoço, joguei-me de novo na cama, cansadíssimo, e dormi profundamente. Despertei-me bem na hora de dirigir a reunião posterior, às 4 da tarde. Havia aproximadamente 1.400 pessoas presentes. Grande número de pessoas foi à frente em busca de salvação. O Espírito de Deus movimentava-se, infundindo reverência em todo o auditório. Lágrimas rolaram em muitos rostos. Homens ponham-se de pé, enxugando os olhos inchados de tanto chorar. A salvação havia entrado em muitos corações. Via-se a alegria a transparecer na face das pessoas. Elas me apertavam calorosamente a mão, enquanto eu ia passando pela imensa fila de novos convertidos. Aleluia! Ali estavam homens e mulheres, jovens ainda, e pessoas idosas também. Muitas pessoas de cabelos grisalhos ou já embranquecidos. Viam-se também algumas crianças. Todos buscavam o Salvador e muitos o haviam encontrado. Aleluia! Oh, que alegria sem limites! Na segunda-feira, visitei uma igreja russa em que quase 5 anos antes eu estivera pregando o Evangelho. Ali, às 10 horas da manhã, encontrei um recinto repleto. Homens e mulheres, apinhados na galeria lateral e nos fundos,
muitas pessoas em pé. A área reservada ao coro atrás de mim estava tomada de pessoas. Falei com convicção sobrenatural acerca da vitória sobre o pecado. No fim da reunião, dezenas e dezenas de pessoas ajoelharam-se quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre seus corações, tornando real a sua comunhão íntima com o Senhor. Deus operou com imenso poder. Em muitos rostos transparecia a glória divina. Tão intensa era a alegria das pessoas. Aleluia! Em outra cidade da Rússia, nosso primeiro culto foi realizado na igreja local. As pessoas presentes ocupavam apenas a metade dos bancos. No entanto, logo de início, irrompeu uma tremenda manifestação espiritual. Muitos oravam com lágrimas nos olhos. Na reunião seguinte, a casa de oração estava repleta e muitas pessoas foram obrigadas a ficar de pé. Veja, quando o Espírito se manifesta, quando há essa manifestação espiritual de quebrantamento, de convicção de pecado, isso lastra e atinge a outros. Os irmãos vão sair dali maravilhados e vão contar o que aconteceu. E outros serão atraídos sem ninguém chamar ou falar. Porque é um mover espiritual, é um mover do Espírito Santo. Muitos de nós, a maioria de nós, nunca viu isso. Muitos morreram, muitos irão morrer, né, sem ver isso. Porque isso é uma realidade, isso é real, mas tem que ser desejado e buscado. Temos que crer, temos que crer. Como o capítulo anterior, fé para o reavivamento. Temos que crer e desejar, e buscar intensamente. Por quê? Porque cremos e desejamos. Então, buscaremos intensamente. Amém? Nossa terceira reunião foi realizada num auditório com capacidade para 3.000 pessoas sentadas. Veja, ele chegou lá, não tinha metade da igreja, mas o Espírito visitou aquele grupo. Depois vieram mais pessoas, né? Na reunião seguinte, a casa de oração estava repleta. E muitas pessoas foram obrigadas a ficar de pé. A nossa terceira reunião foi realizada num auditório. Então foram para outro auditório, com capacidade para 3.000 pessoas sentadas. Então quando vem o reavivamento, é da noite para o dia, irmãos. Chega a 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000, da noite para o dia. Que coisa de louco. Aleluia! Todavia, tão grande foi a multidão e tão intenso o interesse que muitas pessoas tiveram de ficar de pé o tempo todo. Cabia quantas pessoas no salão, no auditório? 3.000 pessoas sentadas. E tão grande foi a multidão, o interesse, que muitos ficaram em pé. Então foram mais de 3.000 pessoas. Apesar da multidão de gente, muitos foram à frente e ajoelharam-se diante do púlpito, a fim de declarar que aceitavam a Cristo. Uma profunda convicção de pecado apossou-se de todo o auditório. É bom ver curas, é bom ver milagres, é bom ver pessoas libertas, mas o nosso alvo é ver convicção de pecados. O meu alvo, o que eu desejo, é este poder para produzir convicção de pecados nos pecadores. Os mais duros, os mais empedernidos pecadores
se quebrantarem diante do Senhor, se ajoelharem em lágrimas, e multidões se rendendo ao Senhor. Este avivamento que eu estou desejando. Amém? Então chegou a noite de segunda-feira, quando haveria novo culto. Voltaria aquela numerosa multidão? Ou na Rússia, o dia de segunda-feira é como nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, segunda-feira, ninguém vai na igreja. É domingo, segunda ninguém vai. Então ele está perguntando. Ou na Rússia, o dia de segunda-feira é como nos Estados Unidos. Não demorou muito e minha indagação foi respondida. Ao chegar ao templo, encontramo-lo apinhado de gente. Havia muitas pessoas de pé entre as fileiras de assentos. Que cena! Havia duas galerias no fundo do templo, uma por cima da outra. Rostos tensos olhavam para nós, como a minha alma vibrava, ao contemplar aquela gente que ouvia com tanta atenção. Terminada a reunião, convidei os interessados a que permanecessem. Saíram cerca de 500 pessoas. As demais não se afastaram. E assim foi que, com cerca de 2.500 pessoas presentes, propus-me a continuar o culto. De pronto, as cadeiras à frente foram ocupadas por pessoas interessadas na salvação. Expliquei-lhes cuidadosamente o plano da salvação segundo o Evangelho. Enquanto o explicava, vi que lágrimas lhes escorriam pelo rosto. Então não é uma pregação vibrante, gritar, tem que gritar para ver se as pessoas acordam. Não, uma simples explicação do Evangelho. As pessoas choravam. Isso é avivamento. Amém? Não demorou muito e lançaram-se de joelhos em terra. Muitos confessaram seus pecados e foram perdoados, e em arrependimento receberam a Cristo. De pronto houve explosões de alegria e exclamações de louvor oferecidas a Deus. Quando as pessoas se levantaram, seus rostos estavam transformados, como seus olhos brilhavam de júbilo. Amém? Primeiro, o peso da culpa, a contrição pela convicção de pecados, o quebrantamento e depois olhos brilhantes de alegria e de júbilo pelo perdão. Foi assim que se encerrou uma das mais maravilhosas séries de reuniões de avivamento que tive o privilégio de dirigir. Nos Estados Unidos, jamais me fora dada a alegria de gozar tão grata experiência. Nunca poderei esquecer-me dos gloriosos fatos que participei. Amém, amados? Eu vou encerrar agora aqui o vídeo e vou continuar esse mesmo capítulo em outro vídeo. Amém? Até lá, então.